E alguns continuam criticando. Eu acho que as críticas, boa parte, elas eram pertinentes. O problema não é criticar o Tite, o problema é você ficar pedindo demissão de técnico toda hora. Não dá. Você critica com o intuito de que o cara se ligue e faça mudanças, faça alterações, busque uma solução. Né? E foi o que aconteceu, né? O Flamengo jogou mais no 4-4-2, né? Com o Gerson pela direita, Cebolinha pela esquerda, o De La Cruz na função dele, o Alan de primeiro volante jogando uma ótima partida, né? E o Lohan um pouco mais à frente ali, junto com o Pedro, o Lohan vindo mais da direita, no meio, caindo para a direita, o Gerson fazendo o sentido contrário. Os dois jogaram muito bem, né? O Gerson fez uma ótima partida e a vitória foi uma vitória que, assim, não tem discussão, né? Poderia ter sido uma vitória com mais gols no primeiro tempo. O Carlos Miguel falhou no gol do Pedro, mas fez algumas defesas difíceis ali. O Corinthians poderia sair do primeiro tempo perdendo por mais. Mas, assim, esse jogo foi um jogo para. Primeiro que ganhar do Corinthians e Flamengo hoje é uma coisa meio protocolar, né? O Corinthians não ganha do Flamengo. Dos últimos 20 jogos, o Flamengo ganhou 12. 5 empates, 3 vitórias do Corinthians. Uma foi aquele gol contra ridículo do Rodinei, com o time reserva. A outra foi aquele da ressaca, que os caras já estavam de férias no Maracanã. Ganhou com o Vitor Pereira, depois de ganhar a Copa Libertadores em 2022. Especialmente quando está valendo mesmo ali, quando está comendo, o Corinthians não consegue ganhar do Flamengo. Há algum tempo era o contrário. O Corinthians surrava o Flamengo em Itaquera, na Pacaembu, 4-0, aquela que o Romero fazia gol, aquela coisa toda. Mudou. Mas acho que a importância do jogo foi para justamente mostrar um caminho de como o time pode e deve jogar e ter uma certa tranquilidade para o jogo mais importante da semana, que será na quarta-feira contra o Bolívar, e a necessidade de vencer. Vencendo, fica muito perto da classificação na Libertadores, que eles mesmos colocaram em risco. Né? O outro jogo, dia 28, contra o Milionários, também é no Rio. É um time que não é tão, em tese, não é tão perigoso quanto o Bolívar e pode estar até eliminado, né? Até lá, dependendo, né, dos resultados aí da quinta rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Mas tem um outro ponto desse jogo que chama a atenção, que foi a atuação, se é que assim podemos rotular, de Gabriel Barbosa. Uma coisa assim assustadora. Ele não pega na bola. Eu acho que uma das razões pelas quais ficou do 2-0 que o Flamengo, na prática, sem nenhum exagero, jogou com 10 no segundo tempo. O Gabriel não existiu. Ele teve 8 ações com a bola. Nenhum chute, nenhum passe, nenhuma finalização, nenhum nada, nada. Zero. Zero. Ele não jogou. Ele não jogou. É uma coisa assim assustadora. Um tempo inteiro em campo, entrou com o Flamengo já vencendo. O Corinthians muda, inclusive, o seu sistema de jogo com substituições para o segundo tempo, até tentar sair mais. Tinha espaço e ele não entra do jogo. Ah, mas ele está sem ritmo. Está sem ritmo, claro, mas ele não está vindo de lesão. Ele ficou afastado, teve uma lesão lá atrás, mas depois ele estava bom, foi suspenso, ficou de fora, treinando em casa e já está há mais de uma semana treinando com os companheiros no CT. E ele, assim, seria normal que ele não jogasse bem. Mas eu não estou falando de não jogar bem. Eu estou me referindo a não jogar. O Gabriel não jogou. Ele não existiu em campo. E o Pedro saiu machucado. Não sei como é que vai ser para quarta-feira, se ele vai ter condições. Se não tiver, o Tite vai ter aí um dilema. Coloca o Gabriel em campo capengando. Será que ele consegue se transformar de em poucos dias para jogar para valer um jogo tão importante? Carlinhos não pode jogar, que é outro centroavante, não está inscrito nessa fase da Libertadores. Ou ele muda. Sei lá, volta a Rascaeta, joga sem centroavante, Lohan e Rascaeta na frente, Bruno Henrique, se tiver em condições, estava machucado sábado, jogando como 9, enfim, ou uma outra função como atacante, mas ser um cara de referência na área, que o Gabriel também não é, né? Mas esse é um ponto que o Tite vai ter que se preocupar. Porque pela carteirada, pelo nome, joga o Gabriel, se o Pedro não puder. Mas se for olhar para o que aconteceu em campo, gente, ele nem deveria ser relacionado. Não tem a menor condição. E ele precisa ver isso. Como é que ele corrigiu isso, eu não sei. Treina, trabalha, sei lá, para poder voltar a jogar. O Gabriel não entrou em campo. Ele teve atuação pior que a dele só a do Kaká, que perdeu aquela bola que tirou o segundo gol do Flamengo. Foi um erro crasso. Um erro fundamental, né? Realmente, olha, muito esquisito aquilo ali. Ó, ô Trajano, o Juca foi lá, chutou lá em cima essa história do like. Estamos com 4 mil. Precisamos de mais 2 mil até o Vai fim do programa. conseguir. E a enquete, como tá? Então, você falou que o seu voto era no Barueri. Barueri. É o menos votado aqui. Quem atrapalha mais? Arena Barueri no Palmeiras, 12%. Torcida impaciente do Flamengo, 33%. Diretoria do Corinthians, 55%. Por enquanto está assim a nossa votação. De fato, Falta depois que de a gente assunto, argumentou aqui sobre Barueri, ninguém mais. Tá mutado. O Juca tá sem
Estava multado porque voltou a bateção aqui da reforma aqui embaixo. Então, eu estava multado por isso. Mas a diretoria do Corinthians pule de 10. Bate recorde nesse tipo de enquete. Ela só não conseguiu ainda atrapalhar o futebol feminino, as brabas. Quase conseguiu, porque ontem não foi normal. Uma vitória só por 3-2 contra o São Paulo, né, de virada. Mas foi para dar emoção no Dia das Mães. Foi para dar emoção. Mas porque é o Real Madrid feminino, né, sem dúvida nenhuma, esse time das brabas. Mas a diretoria do Corinthians, ela vai conseguir coisas impensáveis, porque a cada dia tem um escândalo novo. É uma maravilha. É uma maravilha. Que beleza. Vai acabar na polícia. Vamos falar já do Para Não Para. Só quero ler uma mensagem aqui, do Fernando Tranquillini. Estamos vivendo uma mudança de forças no Brasil. O melhor futebol do Brasil hoje já é do Bahia. O Bahia é o mundo. Corram do Bahia. Diz aqui o Fernando Tranquillini. Bahia vice-líder do campeonato, viu, Trajano? Esse Fernando não é aquele, né? É outro Fernando. Não, é outro. Esse é o Fernando Tranquillini, ele é mais calmo. Outro é o intranquilo. Outro é o Fernando Nervosini. É claro que o Fernando, aí o tranquilo, está satisfeito, tem que estar satisfeito mesmo com o Bahia, com a campanha, está lá em cima e tal. Seria o primeiro colocado. É o primeiro colocado, só perde no critério aí de desempate. Mas é aquela coisa que a gente fala, não dá ainda para cravar nada, sabe? Tomara até que dê certo, tomara que surja um time. Como Fortaleza foi muito importante, e é ainda, mas foi mais um pouco nos últimos tempos. O Bahia também, né? Ao contrário do Vitória. Ao contrário do Vitória, que a gente vai falar um pouquinho de Vasco e Vitória, esse time do Vitória é triste, tá? Ao contrário do Bahia, que tem investimento, tem atrás dele o grupo City, treinou na Europa antes, contratou bons jogadores, gastou dinheiro, tem Lajan, né? Então, tem que estar satisfeito. Fernando, você tem que estar satisfeito mesmo. Agora, não cante de galo antes, porque falta muita coisa. Além do Furacão, falando em galo, tem o Galo Mineiro, né? Tem o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que podem, são grandes equipes. Então, não adianta ficar comemorando aí. Tem o Galo Mineiro que a gente precisa fazer menção. Belíssima atitude no sábado, o treino com o estádio cobrando ingresso, 35 mil pessoas, com a renda revertida lá para as vítimas do Rio Grande do Sul, e uma festa com as cores do Rio Grande do Sul, com o hino do estado. Foi uma coisa realmente muito bonita o que fez a diretoria, pela qual não morro de amores, muito ao contrário, mas quero registrar beleza de atitude da diretoria e da torcida do Atlético Mineiro. Clube Atlético Gaúcho. Muito bonito que fizeram os atleticanos sábado. Uma coisa que eu não entendo. Eu acho que a gente vai falar mais tarde, mas só como registro aqui. Essa reunião da CBF no dia 27, mas que urgência, hein? Pois é, de tratar isso, exatamente. A reunião urgente. Dá para entender. Acho que agora dá para entender. Então, Arnaldo, é isso que eu ia falar. Bom, o Juca falou aí do Galo, o Sérgio Coelho, presidente do Galo, foi um dos caras que, na hora lá, falou, não, eu quero que pare o campeonato, sou a favor da paralisação. O Cuca também falou a favor da paralisação, porém, o Anderson Barros no Palmeiras, a posição do Palmeiras é não parar o brasileiro, a do Flamengo também é não parar o brasileiro, outros clubes também não querem parar, e nesse bolo aí, a CBF marcou essa reunião urgente para o dia 27. Bom, vamos lá, né? Acho que aconteceram, em termos de notas oficiais, uma sequência nesse final de semana em relação às questões esportivas, as menos importantes em relação ao Rio Grande do Sul. Primeiro foi a Conmebol, certo? A Conmebol publicou uma nota no final de semana remarcando já os jogos de Inter e Grêmio para as 2 primeiras semanas de junho, os jogos adiados da Conmebol, sem desmarcar a última rodada da fase de grupos para a última semana de maio. Então, para a Conmebol é o seguinte, Inter e Grêmio jogam na última semana de maio, no meio da semana, né? E jogam nas 2 primeiras semanas de junho de formas consecutivas os jogos atrasados. O calendário da Conmebol já foi definido,
a definir os estádios em que Inter e Grêmio vão mandar. Então tá lá, Conmebol. Inter e Grêmio jogam em 3 meios de semana consecutivos a partir da última semana de maio. Ponto. Aí teve a nota de Inter, Grêmio, Juventude e Federação Gaúcha, que eu vou até ler aqui a parte final. Devido ao estado de calamidade pública no estado, Grêmio, Juventude e Inter enviaram ofício para a CBF solicitando o adiamento total, incluindo todas as equipes da competição, de até 3 rodadas do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Os clubes pedem compreensão e zelo para a situação que impossibilita a realização de atividades esportivas no estado e afeta o equilíbrio esportivo das competições. Então, a nota dos 3, mais a Federação Gaúcha, acho que é até melhor para a gente discutir aqui, porque agora existe o debate da tal isonomia esportiva. E as coisas não ficam misturadas, porque senão fica aquela situação que o Mauro citou a semana passada. Qualquer posição favorável à manutenção de campeonatos, você é taxado como um cara que está pouco se lixando para o que acontece no Sul. Isso não tem relação direta. Os clubes, ao colocarem essa nota explicitamente, afeta o equilíbrio esportivo das competições, os caras se preocupam, os clubes agora e a federação, com o equilíbrio esportivo das competições. E aí a terceira nota, a da CBF, convocando o Conselho Técnico para dia 27, depois que o Edinaldo voltar da Tailândia. Por que dia 27? Porque aí termina o prazo de também não participação dos clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, dia 27 acaba o prazo dado inicialmente para a CBF para os times gaúchos e acaba o prazo da Conmebol. Ou seja, na prática, os times gaúchos vão voltar a jogar por todas as competições a partir do dia 27 de maio. Aí, o que está discutindo o tal do Congresso da CBF? Não está discutindo a paralisação do campeonato mais, gente. É só a gente vislumbrar o que está em andamento. Está discutindo o que fazer daqui para frente. Se esticar o calendário brasileiro em dezembro, se colocar as partidas... É essa situação. Se, de alguma forma, pode até acontecer como aconteceu na Turquia, o Mauro falou, congelar rebaixamento dos clubes gaúchos, e todas essas possibilidades. Né? Então, assim, agora a questão do debate é assim, Inter e Grêmio já estão com programação de treinos para esta semana, essa que está vigorando, e aos poucos eles vão voltar às atividades com calendários já definidos. O Campeonato Brasileiro não vai parar até dia 27, e chegando no dia 27, não vai ter mais, entre aspas, evidentemente, motivo para parar. E agora é essa discussão do que fazer com os jogos atrasados dos clubes gaúchos, como prejudicá-los menos. Porque o prejuízo esportivo ele já está, além, evidentemente, dos prejuízos principais, o humano, o financeiro, o esportivo está em último lugar, mas esse prejuízo esportivo ele é irreversível, né? Nessa situação, lamentavelmente. Então, agora a situação me parece um pouco mais clara, enquanto os clubes divergem em relação a paralisar o Campeonato Brasileiro ou não. Não tem esse sinal de acordo com todas as manifestações oficiais. O que não quer dizer, eu acho que é importante, que as situações de solidariedade que o futebol pode continuar dando em relação ao Rio Grande do Sul, com treino aberto do Atlético, com a renda revertida de outro jogo e outras situações e tal, não tenham que ser levados em consideração. A última coisa que eu falo em relação à questão esportiva e isonomia na competição, nós temos que levar em consideração também que o Criciúma, que não foi afetado diretamente pelas enchentes no Rio Grande do Sul, é o time que menos partidas fez no Brasileiro até agora, né? Então a questão do Criciúma não é exatamente onde jogar, quando jogar, mas o que fazer com tantos jogos atrasados. O Criciúma também tem essa situação para resolver esportivamente falando. Então, Tironi, enquanto tem esse duelo
entre cartolas sobre parar ou não, eu acho que as manifestações oficiais, esses pronunciamentos, para mim, já indicaram o que vai acontecer daqui para frente. Grêmio e Inter vão voltar a jogar, e Juventude, o Juventude só no Brasileiro, mas Grêmio e Inter na Libertadores e Sul-Americana também voltam a jogar a partir do dia 27 em todas as competições. Resta saber aonde e como.